Quem pode celebrar ao Senhor aí? Amém. Ótima noite a todos. Paz seja com todos os irmãos. Prazer revê-los, viu? E aos que estão nos visitando, um prazer recebê-los aqui. Tome o seu assento, por favor, quem está desviado. Aí sim, né? Já vi logo, né? Pode sentar, irmãos, quem está desviado de novo. Pode sentar, os irmãos estão abençoados. Aleluia. Aleluia. Sentou? Amém. Amados, é muito bom estar de volta aqui, viu? Muito bom estar na nossa casa. Essa canção, eu vi ela agora em Israel, nos Muros das Lamentações. O que existe no muro que sempre houve? Pássaros existem, você vê na Arca de Noé, ok? A pomba que ele solta, enfim, as aves, né, do céu. Obrigado, senhor. Sem tampa. Obrigado. E aí, lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, dá para ter uma ideia do que o salmista disse, quando ele disse, né? O pardal encontrou casa, a andorinha os seus ninhos. Final de tarde, o que você mais vê em Jerusalém são pássaros. Afinal de contas, a gente cristão é igual pássaro. A gente trabalha, faz faculdade, a gente viaja, mas nunca pode perder o endereço do ninho. Todos nós devemos voltar ao nosso lugar, sim ou não? Fala para o irmão, você vai para Dubai, mas você vai voltar. Amém? E aí, eu vi lá, literalmente, eu lembrei desse cântico, né? O pardal encontrou casa, a andorinha os seus ninhos. Porque quando você vê no Muro das Lamentações, fica aqueles cânticos de pássaro lá, e são muitos, né? Aí imagine o salmista olhando os passarinhos voltando. Aí ele pensou, né? O pardal encontrou casa, a andorinha voltou para os seus ninhos. E eu estou aqui, nos seus altares, Senhor. É fantástico, né? Fantástico. É uma realidade. Você sabe que no Muro das Lamentações, existem muitas plantas lá. Às vezes a gente fala assim, poxa, planta nascendo no meio do concreto. Na verdade, você sabe que os pássaros, eles também comem semente, né? Comem semente e eles vão lá soltar o negocinho deles lá. E acaba crescendo lá, em meio aos muros lá também. É uma lógica, né? Porque não tem cabimento, um muro daquele cheio de concreto nascer, né? Às vezes são os pássaros, né? Claro que certa vez a gente também tem que entender, na nossa cultura aqui, a gente faz massa às vezes com algumas sementes que a gente nem vê, né? Mas lá literalmente são os pássaros que faz aquela floricultura toda lá. É bem bonito. Diga assim, eu vou a Israel. Não, quem falar mais alto, Deus vai levar. Ô, gente, vocês querem que eu solte uma boa notícia agora? Não vou falar não, no final eu falo. No final tem coisa boa por aí. Bom, estava com muita saudade de vocês. Quero então aqui aproveitar esse momento também de apresentação para parabenizar as varoas valorosas, virtuosas desse lugar. Se tem uma mulher do seu lado, balança ela e fala assim, Deus abençoe a sua vida. O que seria do mundo e dos meus boletos se não fosse mulher, né? Vocês deixam a gente com mais vontade de trabalhar, né? Então vocês são a causa de nós não nos sermos preguiçosos, né? Obrigado aí, louvamos a Deus pela vida das mulheres. A Bíblia traz um conjunto de palavras sobre vocês, né? A Bíblia diz sobre a responsabilidade e alegria do lar, sobre a frutificação, sobre a crescente do lar, e tudo isso é dado com as mulheres. É de se pensar também que desde os tempos antigos os homens têm muitas atribuições fora, né? Se você reparar, o homem ele foi feito fora do jardim. Deus criou o jardim, aí a Bíblia diz que Deus colocou o homem dentro do jardim. Então, olhando por essa visão de ótica, o homem foi feito fora e Deus colocou dentro. Agora, quando Deus criou a mulher, o homem já estava dentro do jardim. Então tem coisas que as mulheres conseguem ver dentro do lar que os homens não vê, porque foi a origem, é o gênesis dela, é a raiz dela. Então, às vezes os homens passam muita parte do seu tempo fora. Não estou dizendo aquelas mulheres que trabalham junto com os homens, mas é de se dizer que não é também 100% comum, ainda mais no século de hoje, mas era normal o homem sair para batalhar e a mulher educar os filhos, a mulher criar os filhos na sã doutrina, ensinar. Na verdade, até porque
Às vezes o que a mulher gasta para alguém tomar conta dos seus filhos em casa é o que ela ganha de salário. Então acho que a mulher que não olha por essa ótica está dando um mole aí, porque o teu marido tem condição de botar todo mês 5 mil na sua conta para você ficar em casa. Tem gente, eu já vi crente desamarrar, mas amarrar, né? Tem crente assim, a mulher levantou a mão e fez assim, ó, 1, 2, 3, né? Que geralmente, ô Jefferson, os crentes desamarram, né? Está repreendido o nome de Jesus, desamarrando. Agora, as mulheres pegaram, vou repetir mais uma vez, tá legal? O seu marido tem condição suficiente, tá? Para lhe dar um salário. Ó, tem gente já fazendo assim, ó, né? Eita Jesus, né? Já acabou? Já desistiu ou não? O seu marido, só quem está com a mão para cima que vai acontecer. Meu Deus, vocês querem mesmo, né? Ô varão, o seu marido tem condição suficiente de lhe dar 5 mil para você, mas não é para fazer a compra do mês da casa não, tá? É 5 mil para falar assim, amor, gaste no que você quiser. A irmãzinha ficou de pé, olhou para o marido e falou assim, sobre tu essa palavra. Aleluia. Assim seja, amém, irmãos? Pessoal, hoje nessa noite, está falando com vocês aqui, entendeu? Hoje nessa noite nós iremos encaminhar ao segundo livro de Timóteo, tá legal? São 4 capítulos, acredito, se não tiver interrupção de Deus, né? Aquele chamado interlúdio, um tempo de uma mensagem para o outro. Eu queria fazer uma mensagem para cada capítulo de 1 Timóteo, mas não consegui. Você lembra muito bem que no capítulo 1 eu dividi em 2 mensagens, que foram 2 assuntos diferentes, né? No mesmo capítulo. Mas hoje parece que vai dar para levar o negócio aqui, ok? De manhã foi bem bacana, teve um mover do Espírito Santo, né? Nessa igreja de manhã, bem legal. Algumas pessoas mandaram para mim assim, pastor, fui batizado hoje, né? Olha que legal. Quem veio de manhã, irmãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já contei. 11, 12, 13, sem medo de errar. As pessoas foram literalmente agraciadas com a presença do Espírito Santo. Irmãos, a igreja de manhã estava hiperlotada. Eu acho que a gente está com um número de 10 mil pessoas agora, sem medo de errar, etc. e tal. Porque a igreja estava muito lotada de manhã, e agora está cheio, não está lotado, mas está cheio, né? Então a gente está aí com 10.900 pessoas aqui, sem medo de errar, etc. e tal. Se eu contar mais uma vez, eu vou chegar a 12, né? Não é assim, irmão? Eu estou contando a sua casa, a sua família, né? A minha contagem é geracional, entende? Eu não estou contando você. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sim ou não, pessoal? Então nós iremos iniciar hoje a segunda carta, chamada Carta ao Filho Amado, Timóteo. Esteja aí com uma expectativa para os próximos dias, aquele livro Timóteo sair. Gente, eu estou me sentindo um escritor, gente. Mas não é coisa... A gráfica, ela pega as minhas mensagens e transforma em livro. Claro, com o meu aval, com a minha releitura. Eu pedi que eles me dessem o livro para mim em PDF, para eu tirar algumas coisas, colocar algumas coisas. Quero fazer esse livro também como um livro de devocional do seu. A cada final de capítulo, né, a gente vai ter um devocional. E você vai me escrever esse devocional todos os dias. Está dando 250 páginas. Alguém está com fome aí, não? Mas ela saiu de 450, viu? Tá? Porque o bichinho que fala, né? Vai ser bem proveitoso, que a gente vai tirar bastante coisas aí. Ótimo, aleluia. Vai ser bênção hoje, viu? E aí eu queria convidar os irmãos para já tomar nota aí do título da mensagem dessa noite hoje. Por favor, solta aí, por gentileza, no altar. Querida irmã, aleluia. Mantenha a chama acesa. Qual o título que nós iremos trabalhar hoje? O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará.
Pessoal, esse título foi tirado dentro do texto, tá legal? Então fique bem esperto, bem atento para que você possa aproveitar o máximo dessa mensagem hoje, tá legal? A intuição aqui é fazer com que a gente não se paralise, que a gente se sinta dentro da carta de Timóteo, porém, nos nossos dias de hoje, nada mudou, tudo está igual, ok? Então qual é o título de hoje? Muito bem, obrigado, vamos lá, capítulo 1, verso 1, por favor. Capítulo 1, verso 1, gente, parece que eu estou um ano fora, estou olhando cada rostinho que eu não conheço. Quantas conversões teve esses 2 meses que eu estou fora? Muitas? Gente, tem cada rostinho que eu não conheço. Gente, estou olhando assim, falando, gente, eu estou fora mesmo, hein? Desde 16 de janeiro, que eu fui para operar, passei um tempo em casa, aí Israel voltando agora. Nossa, irmão, os pastores trabalharam com poder e autoridade aqui, hein, mano? Pessoal da consolidação, liderança de célula, toda a igreja junto, ó. Vocês cresceram mesmo, hein? Aleluia, já posso ir, Jesus. Ué, é bênção? Vamos lá. Mantenha a chama acesa, capítulo 1, verso 1. Vocês foram bem rápido na resposta, viu? Alguns, né? Os outros falaram assim, está na hora. O texto diz para a gente assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida em que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo essa carta ao meu filho amado, que Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Verso até o 7, até o 6, por favor. Dou graça por vocês, ao Deus que sirvo, com consciência limpa, como servir os meus antepassados. Sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Quero muito vê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, Timóteo, como era da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Vamos fazer uma divisão de leitura agora. Eu vou ler um versículo e você vai usar a sua melhor voz do dia. Você guardou o melhor fôlego para agora, não foi? Eu sabia disso. E aí eu vou ler um versículo e outro você vai gritar nesse lugar, até o irmão do lado entender o que você está falando. Pode ser? Eu começo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu, por meio da fé em Cristo Jesus. Dou graça por vocês, Reobote, ao Deus que eu sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, dia e noite. Lembro-me também da sua fé sincera, Timóteo, como era da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Eu sei que você também tem essa mesma fé e continua firme, Timóteo. Esse versículo merece uma sintonia, hein? 1, 2, 3, já! Põe a mão sobre a cabeça da pessoa do seu lado. Pai, que o Senhor possa nos abençoar hoje. Que todo entendimento provido do Teu Espírito Santo esteja agora em nossas mentes, em nossos corações. Nós abençoamos o irmão que está na nossa direita, na nossa esquerda, à frente, atrás, porque nós vamos falar de fogueira hoje. Iremos falar de fogo, de chama, de chamado. Então aviva a Tua obra em meio aos anos e torna conhecida perante os nossos olhos. Sabemos que há de vir um grande avivamento sobre as nações e sobre o Brasil. Quando nós viajamos mundo afora, nós ficamos saudades do Brasil, porque só aqui tem esse calor tropical, não do sol, não dos graus de 40, 50, mas o calor efetivo das pessoas, o amor, a cumplicidade. O Rio de Janeiro é um celeiro
dentro do Brasil de um avivamento. E nós agora fazemos menção da nossa comunidade, da nossa geografia e da nossa igreja, para que o Senhor ache graça em nós. E aonde tiver uma mão agora posta sobre a cabeça, que seja esse irmão a brasa que vai se acender nos últimos dias. Assim nós oramos debaixo da sua bênção, em um nome de Jesus. Quem crê e recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Bom, carta fácil, ela por si própria, lendo já dá para se entender. Porém, tem algumas coisas que são históricas que eu irei trazer aqui para que seja mais claro a explicação e entendimento do texto. De uma forma ou de outra, não há graça nenhuma, virtude nenhuma em mim de eu falar que eu vou explicar alguma coisa que, se você ler 2, 3 vezes, você vai entender. Ainda mais se você colocar no Google, você vai ver todas as informações extras bíblicas que estão explícitas aqui nesse texto. Mas Deus vai nos dar graça de nós aprendermos mais um pouquinho hoje. O nosso tema de hoje é mantendo a chama. O que é chama para vocês? Fogo. Ministério, irmão. Paixão, primeiro amor, batismo, ok? O que é chama? O dom, mais propício para o dom. Ou seja, quem tem um dom, levanta a mão, por favor. Quem acha assim que você tem vários dons, 2 a mais, levanta a mão. Quem hoje se vê pelo menos com um dom? Quem se vê sem nenhum? Pastor, não tem um dom nenhum. Peraí, não entendi, porque alguns levantaram a mão, de 2 para mais outros, e ficaram pessoas nulas sem apontar um ou mais. Não entendi qual foi essa falha que eu tive aqui de me informar com a igreja direito. Quem acha que não tem nenhum dom, levanta a mão. Não é vergonha não, pessoal. Levanta assim, lá em cima. Agora sim. Quem acha que tem um dom pelo menos? Ok. Quem acha que tem 2 para mais? Quem acha que é a 4ª pessoa da Trindade? Eu acredito que essas pessoas que levantaram a mão, achando que não tem um dom, tem. Só que a Bíblia diz assim, buscai com zelo. Então já está. A gente tem uma noção mais ou menos pelaquela divisão das parábolas. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, a outro deu 5. Então ele não deixou nenhum sem talento, sem dom. Ele já existe. Às vezes a gente não descobre o dom porque a gente tem medo. De repente você tem um dom de orar. E você tem medo de orar porque você já tentou uma vez e ninguém foi curado, Ou talvez você tem medo de usar esse dom. Existem pessoas que têm dons espirituais, ou seja, de sonhos celestiais, sonhar com os céus. Existem pessoas que já viram anjos e ficaram tão apavoradas como Isaías, Ai de mim que vou perecendo. E existem pessoas que até têm sonho, e Deus mostra para ela em sonho que vai acontecer na outra vida da outra pessoa, e elas pedem a Deus para tirar isso dela. Existem pessoas que já tiveram visões angelicais de anjo e falam assim, Deus, por favor, não quero ver mais, Então, peraí, tem gente que tem e não sabe utilizar. Você está entendendo? Então, tem gente que tem 1, tem 2 e tem nada, diz que não tem nada, mas tem. Mas o que mais eu quero trazer nessa noite para você é que o dom é para ser utilizado, todo ele. E como nós iremos trabalhar essa carta de 2 Timóteo, capítulo 1, nós iremos ver um dom quase enterrado por uma manifestação medonha que vinha de fora da igreja para dentro dela, ok? Então todo mundo hoje vai sair daqui orando, batizado no Espírito Santo, falando em língua, pregando a palavra. Irmãos, você não precisa pregar no púlpito, porque hoje está uma modinha de todo mundo querer ser pastor. Cara, aqui, para ser pastor tem que ser Deus te chamando, senão você vai se decepcionar e decepcionar a vida de muitas pessoas. Mas você pode servir bem na igreja, não sendo um pastor. Pastor, mas eu quero ser um pregador. Então vai para o trem, prega num trabalho. Está entendendo? Então você precisa estar diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, sendo uma ferramenta bem lapidada e bem utilizada. Está comigo aí, não? Então nós iremos trabalhar da seguinte forma. O mais importante é manter a chama acesa. Eu quero afirmar para vocês aqui que todos vocês foram chamados. Jesus afirma no Evangelho de João, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi e nomeei para que vai e dê fruto. Então existe um chamado na sua vida para frutificar. Sim ou não? Talvez você é o empresário mais bem sucedido que vai
ajudar muito na obra de Deus, como Barnabé ajudava, ok? Talvez você foi aquele chamado para fazer uma visita onde um líder teu não consegue ir. Todos nós fomos chamados para uma causa, e a melhor coisa é estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Se torna perfeito, não tem peso, é leve, é gratificante, é frutuoso. Por favor, acompanhe comigo a leitura no versículo 1 e 2 de 2 Timóteo capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, ok? O teclado da Keila aqui, dá um teclado para ela aqui, ó, por favor. Volume, teclado da Keila. Escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe dê graça e misericórdia. Quando eu leio esses dois versículos e entendo a história toda, porque é bom você ler tudo para que você entenda como Paulo está começando em Herode dele, tá bom? O que mais? Pessoal, aumenta o teclado para a igreja, por favor. E aí, quando você faz a analogia do texto completo, você vai destacando, né, aonde Paulo quer chegar. Por que Paulo, por exemplo, já imaginou o meu filho, você chegar num lugar e falar, eu sou o Pablo da Daiane, eu sou isso. Você chega cheio de títulos, né? Cheio de nomenclaturas, fica até pesado, né? Uma apresentação, né? Por exemplo, eu costumo me apresentar para as pessoas, olá, tudo bem? Um prazer, meu nome é Alexandre. Eu preciso dizer alguma coisa? Qual é o meu nome? A pessoa precisa saber o meu nome, não o meu cargo. E tem gente que usa isso em ambiente incomum para ela. Você não precisa impor o teu título, ele precisa ser reconhecido pelas pessoas, pelo fruto que você carrega. Na verdade, toda árvore é conhecida pelo fruto. Só que, olhando para a carta de Paulo, é uma carta endereçada dentro da igreja. Então, ele está na eclésia. Ele está num lugar onde ele precisa ser reverenciado e respeitado. E a carta precisa ser legítima. Por quê? O ambiente que Paulo está vivendo agora, o ambiente que Timóteo está vivendo nessa igreja agora, é um ambiente diferente. A quem é de lembrar aqui que na primeira carta, aqui, nos 6 capítulos da primeira carta, a dificuldade de Timóteo era dificuldade interna. A divisão da viúva, né? Estávamos esquecendo da viúva. Paulo ele vai pegar problema com um cara que está indo contra ele, chamado Alexandre, que tem os seus interesses próprios. Paulo vai pegar problema de cargos eclesiásticos. Paulo ele vai citar no capítulo 3 as qualificações de um obreiro. Então, toda a primeira carta de Timóteo é sobre a igreja. É como se estivesse formando a igreja que já tinha sido formada por Paulo em viagens anteriores, né? Alguma coisa deu errado, alguém perdeu o fio da meada e tem que apertar o botão do reset. Só que essa segunda carta agora, me parece que já resolveu ou está bem encaminhada a questão de heresia dentro da igreja. Não sei se você lembra que as mulheres estavam trazendo costumes alheios de fora para dentro da igreja. E Paulo também ensina Timóteo a barrar isso aí. A verdade não é botar banco nas mulheres porque as mulheres não têm voz. Senão Paulo se contradiria nele próprio em Coríntios quando ele dá voz às mulheres. Mas ele viu que as mulheres eram uma porta de abertura, de brecha, onde os homens estavam lá, levando cativo as mulheres nos lares, e elas estavam trazendo a heresia ao ponto de duvidar a verdade bíblica de Paulo. Então Paulo é muito coerente na primeira carta a Timóteo. Agora na segunda, parece que Timóteo largou o púlpito, desligou a luz, apagou o som e mandou todo mundo para casa. Por quê? Agora é um tempo de perseguição. A saber, a primeira carta a Timóteo, ela foi escrita entre o ano 61 na era de Cristo, DC. Então, para Éfeso, que fica na Turquia. E agora essa segunda carta está mais longínquo o tempo. Ela vai de 64 para 67, não se tem por precisão, mas eu quero pontualizar aqui o ano 67, porque é o ano do imperador Nero, que está comandando em Roma. E a primeira carta, o Paulo escreve em viagem, solto. Agora a segunda carta, ele escreve preso em Roma, sentenciado, jurado de morte, onde ele jamais vai escapar. Então é uma carta agora no verso 1 e 2 de alguém que vai morrer. Pergunta para a igreja, posso? Se alguém, pensa em alguém que você ama muito. Pensou? Quem pensou, levanta a mão. Se essa pessoa hoje fosse morrer e escrevesse para você uma carta do que ela quer fazer, você cumpriria tudo? Por exemplo, se ela escrevesse o que é para você dar para tal pessoa, onde ela quer ser enterrada, etc e tal, você faria? Levanta a mão, por favor. Você faria tudo que ela mandar? Na carta, sim ou não? Quem faria tudo? Levanta a mão. Alguém muito querido seu, quem faria tudo?
E se ela falasse assim, eu quero ser enterrado no meu quintal, você enterraria? Como você falou que faria tudo? Brincadeira à parte, mas preste atenção no que eu quero falar com vocês aqui. Essa segunda carta aqui agora é uma carta de despedida. Paulo está dizendo assim, Timóteo, você não vai ver mais eu escrevendo nada, não vai ver mais o meu rosto. Embora que parece que às vezes na leitura, nos capítulos posteriores, aqui 3, 4, parece que Paulo ainda quer ver Timóteo por algum tempo. Pelo menos é uma vontade, mas ele entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Paulo não tem crise nenhuma para isso. Quando ele chega no capítulo 4, ele fala, que a esperança dele, eu acredito que era que um dos tribunais alguém pudesse defender, e ninguém apareceu no tribunal, ele se viu sozinho. Aí ele começa a escrever a despedida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então esse primeiro capítulo, esse versículo 1 e 2, é o Paulo se apresentando para Timóteo, mais uma vez dizendo, eu, Paulo, da primeira epístola, continuo ainda da mesma forma, apesar de estar preso, apesar de ser julgado sem causa, por falar umas verdades só e pregar a Cristo, estou aqui. Então ele escreve para Timóteo, para que Timóteo recite isso à igreja de Éfeso, que está na Turquia. Está todo mundo entendendo aí, não? Entendeu mesmo de verdade ou não? Deu uma rodada aqui, alguém já balançou a cabeça, fiquei tonto, mas vai dar bom. E quando ele escreve isso é para legitimar. Primeiro, lembra do que eu falei? Timóteo parou de pregar na igreja. Parece que a igreja, meu conceito, parece que a igreja está com porta fechada. Por quê? Há uma perseguição. O que está acontecendo? Lembra que eu falei que é o ano 67? O imperador Nero, malvado, está comandando Roma. E o imperador Nero, ele nessa época, se você botar no Google você vai achar, ele mandou queimar toda Roma, mandou tacar fogo em toda a cidade. Diz os historiadores que 60% de Roma pegou fogo. Só que ele que mandou atear fogo, só que ele fez, para tirar o dele fora, o que ele falou quem queimou Roma? Os crentes, os cristãos. E quem é a figura mais representativa dos crentes? Apóstolo Paulo. Então ele usa o argumento do fogo para mandar matar Paulo, e só que não é Paulo, os seus seguidores também. Então todos em um mundo afora, onde existem pessoas nesse momento, estão sendo perseguidas, mais ou menos o que aconteceu com Esther lá, o tal do Ramã, e queria dizimar os crentes. Então o Nero mandou matar todos os cristãos, ok? De a forma mais cruel, arrancar a cabeça, queimado, lançado num leão, na cova dos leões, em tudo quanto é lugar, as pessoas eram cruelmente, porque que a Bíblia trata a perseguição do cristão de forma cruel, sabendo nós que uma morte apavorosa fazia e inibia algumas pessoas de falar em nome de Jesus. Então essas mortes cruéis, que poderia matar assim, de qualquer forma, enforcado e tudo, mas não, era uma morte dolorosa, para dizer, quem quiser seguir a Jesus, vai sofrer dessa forma, querendo causar espanto nas pessoas, né? Então há uma conjuntura aqui do texto, porque que Paulo começa a motivar Timóteo, e aí a gente vai lá dentro do versículo 6, que ele diz, aviva o dom que foi colocado por minhas mãos em você. Por quê? Porque Timóteo largou o púlpito, largou a fé, largou a esperança, e aí, meu irmão, fere o pastor, as ovelhas se perdem. Imagine Timóteo não indo pregar novamente na igreja, cadê a igreja? Vai se dissipar. Então Paulo, de uma forma inteligente, o que ele faz? Ele vai lá e alimenta Timóteo, dizendo, Timóteo, estou escrevendo para você, agora replica isso para a igreja. Só que é uma carta de saudação, uma carta de despedida. E agora, entendendo tudo que Paulo implantou na vida de Timóteo, Timóteo não pode ficar estagnado achando que não vai acontecer nada. Afinal de contas, lembra de Mardoqueu dizendo para Esther? Esther estava quietinha no palácio, não queria se expor a nada. Aí o Ramã fala para ela assim, Mardoqueu diz para ela assim, se te calares, socorro virá de outra parte. Parece que é uma coisa, né? Todos aqueles que são chamados falam, não vou fazer. Irmãos, se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas Deus nessa noite está te dando um ar da esperança ainda de falar, é com você que eu quero fazer. Você acha que a cronologia de Deus vai deixar de existir? Não vai, Deus vai fazer o que Ele vai fazer e etc e tal. Por exemplo, Deus queria que o homem construísse um palácio, Davi errou e falou assim, meu plano continua ainda em vigência, vai ser Salomão. Então aquilo que Deus anunciou sobre a terra vai cumprir. Tomara que eu me enquadre naquilo que Deus tem a realizar nesses últimos dias. Tem alguém com esse sentimento aí igual a mim? Ok? Então essa saudação é para quê? Para confirmar, para que Timóteo repasse isso à igreja e dizer, gente, espera aí,
Peraí, alguém preso está pregando para alguém solto. Alguém sentenciado está pregando para alguém que está livre. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou preso, mas a palavra não. Aí Paulo está incentivando a Timóteo a voltar ao culto, a voltar às práticas, dizendo para ele: Timóteo, te alimentei tanto, te instruí tanto. Irmãos, quando a gente olha para Timóteo, a gente deve olhar para nós mesmos. Pergunta para mim, de que forma? Quanto investimento Deus já fez na sua vida, irmãos? Quem já frequentou a escola bíblica dominical aqui quando era criança, irmão? Sem investimento. Quem já participou aqui, meu irmão, de cursos, seminários teológicos, imersão, encontros com Deus, né? Reuniões. Deus já investiu tanto em você. E você não pode de maneira nenhuma, Timóteo, enterrar esse talento, achando que não dá mais e que tua hora acabou e que Deus vai levantar outro. Dá uma catucada nesse irmão do seu lado e fala assim: hoje Deus vai querer abrir seu baú. Tem muito tesouro nesse baú. Chama esse irmão, é tempo de Timóteo. Diga para ele, é tempo de Timóteo. Paulo vai dizer: olha, eu sou prisioneiro solitário. Mas mesmo assim, sendo prisioneiro solitário, ele ainda motiva Timóteo. Irmãos, é de se acreditar que tem mais crente preso no bangu 1 do que solto às vezes dentro de um culto. Eu vou falar da seguinte forma, pelo menos é o momento agora. Tem gente lá doido para voltar para a sua casa, para voltar às suas origens, para voltar a cultuar. E tem gente às vezes que está aqui e está como se nada tivesse acontecido. Então existe gente presa, mas está com a alma solta. E existe alguém com a alma solta, mas está com a mente presa. E aí nós iremos encaminhar aqui no verso 3, Paulo vai dizer: dou graça por você, ao Deus que sirvo, com a consciência limpa. Com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Quando você olha isso aqui, você vai falar: poxa, Paulo está dizendo isso, foi um criminoso do Novo Testamento, foi. Mas quem está em Cristo Jesus, nova criatura se tornou. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E Paulo agora está dizendo: desde que eu conheci Jesus, eu sou igual aos meus antepassados, ou seja, eu levo a sério. Ele está fazendo menção dos reis, dos profetas que vieram perante a ele. Sempre me lembro de você em minhas orações de dia e de noite. Quem é líder aqui na igreja? Levanta sua mão, de alguma área, de algum ministério. Quem lidera alguma coisa aqui, meu irmão? Quem lidera a família? Quem lidera, meu irmão, um ministério? Quem lidera alguma coisa na empresa? Você que é líder, fala para mim, se você não vai para casa sempre, ou na hora de dormir, sempre com a cabeça na sua equipe, sim ou não? Fala para mim que você não vai trabalhar, também indo para o seu trabalho, não está pensando na sua equipe de trabalho. Está vendo como que isso funciona, né? Paulo, ele diz, sobre aqueles que deu o meu cuidado, Deus me deu o cuidado, no caso aqui Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, é minha responsabilidade orar e interceder por você de manhã e de noite. E aí você que é um Timóteo aqui, quem é um Timóteo? Levanta a mão. Nós temos um grupo dividido em 3 células na igreja, meia hora por dia. Meia hora por dia, 3 células estão orando junto pela sua vida. E aí eu vou dizer para você, de repente você fala: pastor, parece que a oração não está fazendo efeito. Irmão, tira ela para ver se você não morre. Talvez com oração você está passando por alguma turbulência, mas não caiu, não desistiu. A prova é que alguns de vocês pensaram que ia desistir essa semana e não desistiu. Por quê? Porque a oração do justo está fazendo efeito na nossa vida. Tem 3 células orando hoje. No mínimo uma célula tem de 10 a 15 pessoas. Então existem 50 pessoas orando hoje. Por isso que você está de pé. Então seja grato, levanta a mão ao céu, porque tem um Paulo orando por Timóteo nesse momento. Afinal de contas, quem tem uma mamãezinha, uma vozinha, que tem aquele costume, aquele hábito de orar, você está lá fazendo bagunça no mundo, aí a tua avó liga para você e fala: orei por você, né? Aí você começa a evidenciar os sinais de livramento que Deus dá. Por quê? Porque a oração do justo ainda te livra de todo mal. Fala para essa pessoa do seu lado: já era para você ter morrido, porque você não presta. Fala isso. Não, fala isso. Fala: você não presta. Mas existe uma oração sobre a sua vida 24 horas. Se não fosse a oração, ela é um meio de comunicação de Deus conhecer a gente. Quando alguém está apresentando você, você se torna conhecido por Deus perante essa pessoa. Não que Deus não te conheça, mas
a pessoa está fazendo súplica. Súplica, ela está dedicando esse momento a você. E se a Bíblia diz que a oração do justo tem poder em seus efeitos, a pessoa está nomeando você. Ela está reforçando aquilo que já está escrito na mão de Deus. É como se ela estivesse passando uma caneta por cima, dizendo: Deus, esse nome está quase apagando, mas quero reforçar esse nome para que ele não saia do livro da vida. É forte, né? É forte. E aí Paulo diz para Timóteo: eu oro por você de manhã e de noite. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, peste que voa, escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Tem alguém para descansar aí, meu irmão? Ai, Jesus, você está num ambiente onde a sua vida é guardada. E acredita, quer que Deus tire a mão dele para você ver como vai ser horroroso? Talvez a gente fale assim: estou com dúvida se Deus está comigo. Irmão, não queira ir para o outro lado onde tem pessoa descoberta não, porque o negócio está brabo, irmãos. Está brabo. Quem aqui há um ano atrás estava num fuzuê de bebida lá fora no mundo largado? Levanta a mão lá em cima para passar vergonha. Isso. Brincadeira, tá? É só você olhar. Hoje você está distante. Vocês que levantaram a mão, uns 10, 20 ou 30, vocês conseguem perceber o quanto você já mudou? É só olhar para a vida daqueles que não decidiram se encurvar a Deus. Os teus amigos continuam no mesmo lugar, fazendo as mesmas bobeiras, e você está assim: eu era assim? Não acredito. Se fosse você dar uma olhada no teu Instagram, começava a apagar o teu passado. Porque no mundo espiritual já foi apagado. Mas se você não apagar no físico, as coisas ficam complicadas para você. Porque se você olhar de onde Deus te tirou, não é possível. Tem um milagre e um interesse de Deus na tua vida. Primeiro, se nós vivemos para morrer e ser salvo, se você não tivesse propósito, já tinha partido daqui. Então fale para a pessoa do seu lado: Deus quer usar muito a sua vida. Pergunta se ele ou ela está disponível. Fala para ele: mais animação, por favor. Deus está perguntando se ele pode usar a sua vida. Ai, que chatice. Lugar de pessoas assim é no cemitério, ok? Quem quer ser usado por Deus esse dia? Então, e olha só como que a corrente ela é contínua. Tem gente orando por você, não sei se acontece contigo. De vez em quando, acontece sempre, Deus me dá a mente sobre alguém. Eu nem ligo para ela, o meu papel não é falar: orei por você, é orar quando Deus mandar. Lembra que a Bíblia diz, entrar no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu pai que está em secreto. Então essas pessoas que falam assim: orei por você, acabaram de perder a bênção. Porque a Bíblia manda você orar no secreto, ok? E o resultado que vai acontecer na vida dela é ela em Deus, você não tem nada a ver, você não tem que ganhar estrelinha nem like de ninguém. Está comigo aí, não? Então fala para o seu irmão: ora em secreto. Não precisa falar que você orou. Santarrão, quarta pessoa da Trindade. Hein? Ora em secreto, porque o interessante é Deus ouvir a sua oração. Aí você fica do outro lado, aí a pessoa te liga e fala: fulano, você não sabe o que aconteceu, o que é? Estou grávida. Aí você fala assim: não precisa falar que você orou. Por quê? Porque a glória é de Deus. A glória pertence a Deus. A gente planta, outro rega, mas é Deus que faz germinar a semente. Quem pode honrar o nome do Senhor nessa noite aí? Dê uma linda salva de palma a Ele, meu irmão. Aleluia. Dou graça por você e oro também de você de dia e de noite. Papel de todo pastor, líder, todo pai, é orar. A Bíblia manda a gente orar sem cessar. Às vezes a gente precisa orar. A gente às vezes esquece de orar porque assim, está tudo bem. Irmão, quando estiver tudo bem, ora. Porque na vida do crente está tudo bem, está vindo uma onda atrás que você nem sabe. Quem já tomou um cachotada aí conversando com alguém distraído? Está tudo bem, marca calminho e de repente, pá! Já tomou ou não? Assim na vida do crente, orar sem cessar e vigiar e também sempre, viu? Então, irmão, orar de dia e de noite, orar para que não vos caia na tentação, ok? Então nós precisamos orar de dia e de noite. Diga assim: eu estou coberto pelas orações de 50 pessoas diárias em Rehobote.
Quem essa semana orou por alguém? Quem está orando por alguém? Ok. Você tem noção do que Deus pode fazer pela sua oração? Olha aqui, retrata comigo anos atrás. Eu estava lá, eu vi. Deus visitou Abraão, na tenda de Abraão. Em espírito eu estava lá, sim ou não? E Deus falou para Abraão assim: vou destruir aquela cidade. O que Abraão fez? Começou a dialogar. Se você não entende, Abraão começou a conversar com Deus, é orar com Deus. Abraão começou a orar com Deus, dizendo: Deus, espera aí, se tiver 10 justos lá, no meu número, tá? Não vou destruir. E 9, também não vou destruir. Eu não quero zangar o Senhor, nem deixar o Senhor aborrecido, mas se tiver 5 justos, não vou destruir. Abraão, por um justo, eu não destruo a cidade. Tudo isso veio através da oração intercessória de quem? De Abraão. Eu não sei quantos parentes ou quem está em Sodoma e Gomorra nessa noite hoje, que você possa comunicar-se a Deus para que essa pessoa tenha um escape e livramento. Eu não garanto que Deus vai deixar de destruir Sodoma e Gomorra, mas eu garanto que Deus vai arrancar essa pessoa de lá. Vou repetir mais uma vez: Sodoma e Gomorra está sentenciada, mas Deus pode pegar na mão dessa pessoa e dizer para você: não temas, eu sou contigo, não te espante, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te fortaleço. Você sabe quando Deus diz assim: não temas, eu sou contigo, eu tomo pela tua mão e te digo? De manhã eu falei isso aí, me veio à memória aqui agora, sobre afogamento. Eu tive um padrasto que ele era da marinha mercante, então era alto mar direto. Ele disse, quando a gente era pequeno, veio o reflexo aqui, que já salvou muitas pessoas de afogamento. E ele disse que não dá para discutir nem conversar com quem está sendo afogado. Ele disse que a forma de salvar alguém é mais cruel possível, que ninguém quer sofrer. A pessoa, você está sendo afogado, ainda vai tomar um soco na nuca. Ele disse que vem por detrás da pessoa, mira o campo dela, vem por detrás dela, dá um soco na nuca dela para apagar. Por quê, irmão? Quem está sendo afogado fica desesperado. Se você não apagar a pessoa, morre idoso, você e ela. Está entendendo? E ele disse que apaga a pessoa, aí se cumpre literalmente. Ele pega na mão da pessoa, forma de figura de linguagem de falar. Ele abraça a pessoa, pega na mão dela e começa a arrastar. Às vezes isso acontece com a gente. Literalmente é o que Deus precisa fazer. Tirar o nosso chão. Senão a gente vai ficar debatendo. Enquanto tem força, Deus não consegue te levar para o lugar aonde Ele quer você. Então é necessário às vezes que a gente receba um golpe em que a gente menos espera, para que Deus possa levar a gente para um lugar seguro. Agora a pergunta é para essa pessoa: o soco vai doer, mas o propósito vai ser maior do que a dor. Pega a sua mão, fecha ela, fecha não. E aí ele diz assim: eu oro por você de dia e de noite, quero muito vê-lo. Gente, que parte interessante. Pois me lembro das suas lágrimas. O que Paulo disse para Timóteo? Me lembro das suas lágrimas. Quem aqui se converteu esse ano? Levanta a mão. Levanta a mão. Esse ano, quem aqui voltou para Jesus esse ano? Quem aqui, vamos lá, acho que peguei um número bem pouco aqui de pessoas, tá bom. Quem aqui lembra da sua conversão? Onde é que foi, como foi? Nesse dia da sua conversão você chorou? Chorou ou não chorou? Gente, estou gostando, o pessoal da noite está mais receptivo do que da manhã, não fala por da manhã não, tá? Vamos lá. Quem chorou muito na hora de se entregar para Jesus? Misturou meleca com lágrima, tudo assim, foi? É desse nível, né? Quem chorou muito no seu batismo, nas águas? Quem lembra do seu batismo? Não precisa chorar agora não, tá? Quem chorou muito no encontro com Deus? Agora, quem chorou muito no encontro com Deus, 5 horas da tarde, domingo? Quem chorou no reencontro? Quem chorou quando viu um familiar teu se converter aqui, a sua oração teve efeito? É sobre isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está trazendo para Timóteo? Lembrando que eu falei da introdução na carta. Timóteo está frio, porque ele manda ele avivar. Timóteo está descrente, porque a perseguição está tamanha. Aí Paulo vai começar a suscitar a Timóteo a história que eles já viveram. Timóteo, lembra das nossas lágrimas? Qual lágrima? Timóteo fez a obra junto com Paulo, e onde Paulo passava era milagre e conversão. Então Timóteo foi aquele que chorou. Caramba, Paulo, tipo assim, um discípulo novo na fé. Caramba, eu quero isso para a minha vida. Sabe aquele cara que acredita em tudo? Olha a vaca voando, ele ora. Ele olha. Sabe aquele discípulo apaixonado por tudo, que acredita em tudo, que não falta um culto, é o primeiro a chegar? É o que Paulo está trazendo. Qual é o nome disso? Paulo está trazendo a Timóteo o valor das primeiras obras, dizendo: Timóteo, tu está parado hoje, mas tu não era assim não.
Timóteo, lembra de quando em Atos 16 eu preguei, a tua avó e a tua mãe se converteram, você estava lá? Lembra que naquela hora do entusiasmo você falou assim, eu quero ir com Paulo, eu quero ir com Paulo. E aí eu peguei recomendações suas, vi que você era um rapaz de muito respeito, de muita estima, eu circuncidei você. A circuncisão no judaísmo é o batismo para nós hoje. Olha, eu batizei você e você me seguiu em algumas viagens. Lembra das obras que nós fizemos? Lembro. Então, Deus está cobrando ela de volta de novo. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Saudade daquele primeiro choro, hein? Saudade daquela noite, você falou assim, meu Deus, que gostoso a vigília. Saudade, a gente sentir saudade quando o culto demora, né? Saudade, sentir saudade da presença de Deus. É o que Deus diz para Timóteo. O momento é um momento difícil para Timóteo. Por quê? Porque Nero está mandando matar todo mundo. Então, salve-se quem puder. Só que Timóteo, cheio de tesouro dentro, cheio de informação apostólica do Paulo, era o próximo Paulo para a época dele. Um discípulo muito fiel, muito instruído, nutrido. Agora o Timóteo está se escondendo. Aí Paulo vai começar a recitar para ele, olha, tu tem uma fé verdadeira, sincera. Olha, Timóteo, eu me lembro das nossas lágrimas, quando a gente saía para fazer os evangelismos, as missões, como você era usado por Deus. Então Paulo está trazendo o quê? A memória que pode me dar esperança. Eu não sei se você pode pegar o melhor dia da sua vida com Deus e comparar com esse dia ruim que você está vivendo. Eu quero dizer que esse dia ruim que você está vivendo nem se compara ao momento que você já viveu com Deus. Por isso que a Bíblia diz, só quero trazer a memória que pode me dar esperança. Agora a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então quero dizer para você que esse dia ruim não tem nada a ver com o que você já viveu. Mas o que você já viveu, que foi o máximo, não tem nada a ver com o que Deus vai fazer. Porque Ele diz, eu faço nova todas as coisas. Você que já foi muito usado por Deus, pode acreditar, a unção dessa noite hoje vai dobrar o melhor dia da sua vida. Aquilo que você já foi usado um dia, hoje Deus vai aumentar o teu potencial. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise lá fora, onde parece que tudo está crescendo, irmãos, e diante da missão, a unção vai ser do tamanho dela. Tem alguém do seu lado aí, catuca essa pessoa e fala, vai ser uma glória exponencial nessa noite hoje. Quem já foi muito usado por Deus, levante sua mão. Depois dessa noite vai ser muito mais. Nós estamos orando, irmão, para que as pessoas sejam batizadas no teu falar, independente do lugar. Nós estamos orando para que hoje seja manifesto dom de cura. Para que hoje você, em nome de Jesus, ponha esse ministério em ativação. Você não vai brigar por cargo, você vai estar na disposição do reino. Não é isso? As ferramentas serão utilizadas 24 horas por dia, 7 dias na semana e 30 no mês. Quem quer ir, meus irmãos? Em nome de Jesus, vai. Reage aí no seu lugar, pelo amor de Deus. Daí Paulo vai dizer, lembro das suas lágrimas, do nosso reencontro. E o nosso reencontro não encherá de alegria. Lembra que Paulo motivou Timóteo por muito tempo? Agora Paulo está precisando da motivação de Timóteo. Lembrando que Paulo, talvez Timóteo não vai conseguir chegar a tempo de Paulo. Mas Paulo está desejando ver ele. Irmãos, a Bíblia diz que a gente não pode se apresentar a Deus de mãos vazias. Já pensou tanta instrução de Paulo para Timóteo? Aí Paulo vai visitar Timóteo, chega lá de mão vazia, e como é que está a igreja? Fechei, cara, Nero está perseguindo todo mundo. Como seria Cristo para o seu discípulo? Assim também será a volta do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achará o servindo. Sabe o que Deus vê? Deus quer ver as nossas mãos cheias de obras, cheias de vidas, cheia de fruto. Está comigo aí, não? Não vamos apresentar a Deus o livro das obras vazio, não. Nós iremos preencher todas as lacunas. E Ele vai dizer uma coisa muito importante. Olha só, verso 5. Lembro-me da sua fé sincera. Irmãos, falar de fé sincera em todos os tempos, nada mudou. As pessoas são gente em todas as épocas. O que é uma fé sincera? Uma fé verdadeira. Paulo vai dizer para Timóteo, cara, nunca vi você xingar, nunca vi você blasfemar. Você sempre foi verdadeiro em tudo. Olha, esse tipo de pessoa no qual Paulo fala que já chorou com ele, agora viu toda a idoneidade dele, sinceridade, está parada. A gente vê até hoje isso, parece que as pessoas boas querem abrir mão da obra, querem desistir de Deus, porque os maus estão atuando, não. O que a gente tem que mais preservar aqui e observar é que o violento e impuro está gritando, e o justo está silenciando, não pode. Então Paulo está querendo avivar Timóteo, dizendo, Timóteo, você é uma pessoa sincera. Mas os maus não interessam, o interessa é você. Olhe para dentro de você, irmãos. Se receber um elogio de sinceridade, meu irmão,
para uma pessoa é o máximo, não é? Você fala, pô, essa pessoa é trabalhadora, é homem de Deus, mulher de Deus, uma pessoa honesta, cumpre com os seus deveres. Paulo, o apóstolo Paulo, das 13 cartas, está elogiando Timóteo, dizendo, Timóteo, nunca vi nada que me botasse o teu testemunho em dúvida. Sempre aquilo que você mostrou ser, você sempre foi. Chamar de sincerão é chamar de honesto. É dizer para ele assim, Paulo, Timóteo, não há dolo em você. Você é uma pessoa sincera, verdadeira, como foi a sua mãe e a sua avó, Eunice e Lloyd. E essa mesma fé, essa mesma sinceridade, devoção no servir, o que Paulo diz para Timóteo? Tua avó serviu bem ao Senhor, a tua mãe também serviu, Timóteo. Elas não pararam, tiveram guerras também para elas. O que Paulo está dizendo para Timóteo? A bênção geracional. Eu não sei se você veio de um lar cristão. Quem veio de um lar cristão? Você acredita que existe um bastão que a tua geração anterior a você passou para você? Do jeito dos teus avós, teus pais, eles oraram por você e você está aqui. Agora, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você recebeu um legado, agora não vale esse legado morrer com você. Por favor, a viva obra, existe uma geração depois de você que você precisa alimentar. Está entendendo, pessoal? É bênção geracional. Quem foi alimentado pela geração anterior? Agora você vai profetizar essa bênção sobre os seus filhos, sobre os seus netos. É bênção geracional, irmãos. E se você não teve alguém no passado, começa em você. Vai ser depois de você. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você já orou pelo seu filho? Não, você que não tem, já orou por ele? Eu cheguei no muro e fiz uma loucura. Eu gravei um vídeo no muro, pessoal, coisa minha aqui, falando do que ia acontecer. E quando acontecer, eu vou mostrar esse vídeo. Isso é palavra profética. É profetizar diante daquilo que vai acontecer. Você precisa orar por coisas e não esquecer dela. Então eu gravei o vídeo e coloquei guardado para eu nunca esquecer. Que quando acontecer, eu orei dessa forma, desse jeito e desse dia. Se fosse você, orava pelo aquilo que nem existe hoje. Porque quando acontecer... o Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, o nosso lábio de um novo cântico, e diziam entre as nações, olha, Deus tem feito coisas grandes para eles, é por isso o motivo da alegria deles. Alguém pode celebrar nisso aí? Ei, você vai ver o seu milagre, e muitas pessoas irão contar o seu milagre. Quem está atrás de milagre aí, meu irmão, reage no seu lugar aí nessa noite, irmão. Então diga assim, irmãos, bênção geracional. Não culpe se seus pais não te deram um bastão. Agora sinta-se culpado se você não passar o bastão para a próxima geração. Nós iremos, meu irmão, deixar uma geração de Timóteo pronta. É por isso que nós fizemos esse ano nosso retiro, um retiro de Timóteo. Pegando a juventude da nossa igreja, pegando os adolescentes, pessoas de maior idade, adolescentes, para motivar o nosso Timóteo. Para que eles possam receber esse bastão. E você vai ver um resultado nos próximos anos e meses e dias do que foi feito no carnaval. A Bíblia diz que quem semeia na carne, colhe na carne. Mas quem semeia no Espírito, também colhe no Espírito. Ninguém foi para aquele retiro passar 5, 6 dias, meu irmão, sem nada acontecer. O que aconteceu naquele lugar foi igual uma semente. Foi plantada, mas você não vê ela germinar, mas ela já estourou lá embaixo. Ela está criando raízes lá embaixo, porque quando começar a aparecer, o que está embaixo não vai deixar vento e nem tempestade derrubar. Nós não trabalhamos pelo aquilo que vemos, e sim pelo aquilo que cremos. Daqui a um pouco vai zerar o horário nosso, vai dar meia-noite. Falta 10 minutos. Daqui a pouco vai zerar o nosso horário, vai dar meia-noite. Para nós é noite, mas já nasceu outro dia. Assim a palavra de Deus, ela já existe, já está frutificando, e a gente não está vendo. Quando Deus ele diz assim, olha, não vejam, eis que eu faço uma coisa nova, não existia nada, mas é palavra profética de Deus. Está comigo ou não está? Diga, eu estou debaixo de uma palavra profética, de um tempo novo, extraordinário,
sobre a minha vida. Diga para Deus: pode me abençoar, pode contar comigo. Eu estou no tempo de Timóteo. Aleluia. Por isso agora entendemos porque que Paulo ele diz no verso 6 para Timóteo. Olha o que diz o verso 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Ou seja, Timóteo parou de pregar, Timóteo parou de trabalhar, porque olhou para o vento, olhou para as ondas, olhou para a perseguição de Nero e falou: não dá mais não, se a gente continuar a gente vai morrer. Aí Paulo vem passar tudo a limpo do que eles já viveram junto e diz: Timóteo, eu não pus as mãos sobre a sua cabeça à toa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram atuante um ministério aqui ou outra igreja. Alguém pode sinalizar para mim? Já trabalhou para Jesus, já foi obreiro em alguma igreja? Já trabalhou em algum lugar? Alguém, gente? Aqui ou outro lugar? Quem já foi útil para Jesus aí, por favor, né? Agora, se você está parado hoje, Deus está passando o teu fichário a limpo, o teu histórico de vida. Você já leu o Salmo 139? Os teus dias foram escritos no meu livro. A cada obra, a cada escala, a cada lugar que você for visitar, a cada lugar que Deus colocou você a trabalhar para Ele, está relacionado num livro das obras. Você pode ter apagado a sua memória, porque nós somos homens, somos falhos, mas a memória de Deus é inefável, é infalível. Não queira disputar com o HD de Deus, que é infinito. Na verdade, o HD de Deus está nas nuvens. Vou repetir mais uma vez: o HD de Deus está nas nuvens, né? E, meu irmão, guardar na nuvem, toda hora que você quer baixar o arquivo, você pega com facilidade, né? Você não vê ele, porque a obra já passou, mas está arquivado. Sabe, irmão, ter coisa arquivada é muito bom. Pergunta para mim, por quê? Uma mulher estava com um filho para ser levado como refém escravo. Ela chega para o profeta e diz: o meu marido te servia, está na nuvem. Uma vez o jovem rico saiu de frente de Jesus. Aí Pedro falou assim: larguei tudo para te servir. O que é que Pedro está jogando na cara? Trabalhei tanto para nada. Aí Jesus falou assim, foi lá na nuvem, pegou, falou assim: não há ninguém que tenha largado que não receba 100 vezes tanto. Ei, bota a mão para cima, irmão. Tem coisa na nuvem aí para você, irmãos. Tem coisa na nuvem. Eu entendo que você esquece até o que comeu ontem. Talvez até nem se lembre mais do que almoçou hoje. Mas o HD de Deus está na nuvem, é infinito. Não queira falar de terabyte com Deus não, porque é muito mais do que isso. Ele diz para você nessa noite: eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Sabe o que é restituição? Veja bem, por favor, Isaías 61, verso 7. Essa palavra é meu coração esses dias como devocional, porque eu ainda não montei. Deixa eu ver se vai dar certo, acredito que vai. Veja bem, Isaías 61, 7. O lugar da vergonha e desonra desfrutarão de uma porção de dupla, terão prosperidade em dobro na terra e com alegria sem. É um devocional. Vai chegar um tempo em que, sabe, o tempo da humilhação vai acabar. Sabe, o tempo de pegar coisa emprestada, sabe, de viver os outros, sabe? O tempo de você mendigar aquilo que é espiritual, aquilo que é direito seu. O tempo de Mefibosete na terra do esquecimento. Parece que Deus esqueceu. Vai chegar um tempo que a dupla honra vai vir. Sabe o que é dupla honra, irmão? É o dobro de tudo que talvez foi tirado de você. Talvez Deus pode dar um ano a alegria de 10 anos que foi te roubado. Sabe, quando a bênção vem igual Abraão, recebeu na velhice, mas o tempo que ele teve Isaac é como se tivesse tido ele há muito tempo. É um contentamento, uma satisfação. Então recebe essa palavra profética no teu espírito. Está chegando um tempo da dupla honra sobre a sua vida, onde a vergonha do seu rosto será tirada e a dupla honra vai se estabelecer sobre a sua vida. Eu não sei quantas vezes você se sentiu humilhado, desdenhado, esquecido, abandonado. Mas quando Deus te honrar, Ele diz que a bênção dEle terá uma alegria sem fim. Ei, 2 ou 3 ou mais, reaja aí nessa noite, por favor. Por isso quero lembrá-lo, Timóteo, verso 6.
avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Sabe o que Deus está dizendo? Timóteo foi posto a mão, mais ou menos eu vou colocar aqui o capítulo 1 por capítulo 2, ou carta 1 e 2, 7 anos de diferença. Deus está dizendo assim, o que eu falei que ia fazer lá atrás, está de pé até agora. Quanto tempo tem sua promessa? Quanto tempo que Deus falou? Eu pelo menos sou desse assim. Ah, Deus falou, mas não aconteceu. Quando Deus fala não acontece é porque Ele me lembrou mais uma vez, que eu estava quase esquecendo. Está entendendo? Parece que tem coisas que a gente quase esquece. Aí Deus fala assim, vou tocar no assunto de novo. É como Deus fez com Sara. Visitou Sara várias vezes, até o ponto de ela rir. Fala, não fale mais disso, não me dê falsa esperança, Senhor. Quando Deus fala repetidamente é porque Ele está reforçando. Lembra que Jesus ele fala, na verdade vos digo. Ele está chamando a atenção para a gente, repetindo a mesma palavra 2 vezes. É porque Ele tem pressa em fazer. Ah, está comigo aí não? Hã? Ele tem pressa em fazer. Ei, eu quero dizer para você que Deus tem pressa em te abençoar. Hã? Qual pai e mãe que quer ver o filho em tormenta, em desespero? Não. Se um pai natural sabe oferecer coisas boas, imagine um pai celestial. Dá um abraço na galera que está do seu lado e fala, está chegando um tempo de novidade para você, Timóteo. Agora diz para ele, só precisa avivar. Você repara bem. Olha aqui assunto. A Ana estava triste no culto, estava ou não estava? Ela teve que mudar. Porque a bênção não vai ser entregue para pessoas pobres, pelo menos de espírito, para pessoas tristes. Quando Deus mudou, quando a Ana na verdade resolveu mudar, e a Bíblia diz que o rosto dela já não era mais triste, Deus abençoou ela no caminho de casa. Enquanto os leprosos vieram até Jesus e receberam a palavra de Jesus e saíram, por enquanto, eles vieram com a queixa de lepra. Senhor, estou leproso. Mas eles saíram de Jesus com a palavra de esperança. Vai, se apresenta ao sacerdote. Eles não foram curados quando vieram a Jesus. Eles foram curados quando eles acreditaram na palavra do futuro deles. Tem alguém comigo aí? Não. Se você mudar a música hoje, tirar esse funeral que está na tua vida, esse cheiro de morte da sua vida, as coisas vão mudar ao seu redor. Esse cheiro de impotência que não vai dar, não consigo, tudo para mim é difícil. Continua fazendo essas músicas assim. Você vai ser refém da música que você é. Já viu o pagode de sofrência? Todo mundo fala só de traição. E quem é corno só ouve essas coisas. As pessoas vão lá catucar uma coisa do que parece com ela. Irmãos, você é aquilo que você ouve, irmãos. Você precisa botar canções espirituais no seu ouvido. Você precisa mudar a sua playlist, baixar música que te coloque para cima. Aquilo que diz ao teu respeito, sim ou não? Olha o salmo para você cantar. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Tem que pegar o tamborim e cantar igual o Miriam após atravessar o mar. Quem cantar, irmão, tem que ligar o som bem alto, é esperança. Eu não sei você, mas eu sou movido à música. Às vezes antes de eu montar uma pregação, eu boto um louvor para me meditar. Louvor acalma a alma, irmãos. Sim ou não, pessoal? Bota um louvor para... É porque antigamente tinha umas canções que a gente costumava orar, pelo menos. Nível Soares, o Cirilo, né? A gente conseguia, né? Entrar no Santo do Santo com essas canções, né? Hoje é Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Não dá nem para orar com isso, meu. Hoje fica difícil, né? Mas dá para você pegar algo lá, raiz lá, e se trancar no quarto e desintoxicar a alma e a mente e começar a conversar com Deus após a canção. Sim ou não, pessoal? É tão real que Davi cantava as canções para Saul se acalmar, o espírito que perturbava. Para Saul era o espírito mau da parte de Deus. Não sei qual é a sua guerra em que você está enfrentando igual a Saul, mas a canção pode aliviar a sua alma. É verdade ou não é, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então o verso número 6 ele vai dizer, aviva o dom que foi colocado. O que Deus quer? Deus quer a gente aceso, irmão. Bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achará o servindo. Você que não faz nada hoje, sinta-se envergonhado. Você é inútil no reino dos céus. Queria ouvir uma palavra confortável? Não tem como, irmãos. Deus não trata como inocente quem se sente, quem é culpado, irmãos. Se você não faz nada, se você já liderou e não lidera, se você já trabalhou e não trabalha mais, é inútil. Me diz aqui,
Deus está fazendo algo grande, você está fazendo o quê? Nada. É como se você tivesse o braço cruzado. Aí Deus está dizendo assim, é melhor desenterrar. É melhor avivar. Sabe qual é o mais cômico eu acho dessa carta? Pergunta para mim o quê? Que Timóteo recebe carta, não recebe a presença de Paulo. O que mais Timóteo precisa é de um abraço, não é ou não é? Paulo vai vir aqui me motivar, não. O que é que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, o que tinha que fazer eu já fiz. Dá teu jeito aí agora. Aviva-te. O que a pessoa precisa fazer para se avivar? Se relacionar. Timóteo, volte a jejuar. Volte a orar. Timóteo, se abstenha do medo. Se você continuar com medo, meu espírito de coragem não vai habitar em você. Então o que a gente precisa para avivar, irmão? Relacionamento de novo. Voltar para o lugar do meu confronto, me submeter a quem eu não quero me submeter mais. Fazer a vontade de Deus até sem eu querer. Porque se a gente consultar a nossa mente, irmão, nossa mente é terrível, irmãos. Dentro de nós tem um cara perverso que fala assim, tá bom como tá. Esse cara é teu inimigo, não tá nada. A gente precisa acordar toda manhã nos sentindo devedor. Porque o que ele fez eu preciso pagar pelo menos uma parte. Não que eu seja melhor fazendo uma parte para ele. Não estou dizendo sobre condicionar assim que para Deus me abençoar eu preciso fazer. Peraí, não tem nada a ver isso aí. Mas eu preciso aliviar a minha culpa, sabendo que eu sou um mero contribuinte, cooperador, como a Bíblia me ensina, das coisas de Deus. Tem alguém comigo? Aviva a tua obra, em meio aos anos, torna ela conhecida. Timóteo, lembra as mãos que eu impus sobre você, Timóteo? Timóteo recebeu a mão de Paulo. Você deve ter chamado, igual na casa de Jessé, de Davi, no meio de uma família de 10, de 12, Deus escolheu você. Agora, você saiu de uma roda de escarnecedor, como no Salmo 1, de amigos brabos pra caramba, no meio de uma bandidagem, no meio de uma pornografia, no meio de uma bebedice, glutonaria. Você saiu desse meio todinho e está aqui por quê? O que você tem de melhor do que seus amigos? O que Deus viu em você que não viu no seu irmão, na sua irmã, no meio da sua família? Pelo amor de Deus, se enxerga, Timóteo. Olha de onde Deus te tirou. Por que Deus não tirou o outro? O outro tinha até mais QI que você. Você mesmo se achava pior de todos eles. Aí Deus pegou as coisas que não são para tornar elas em alguma coisa. Por que na casa de Jessé Deus escolhe o desprezado? Talvez aquele que para a família é o mais problemático. Exatamente. Você, eu tenho a convicção do que eu vou falar, hein? Você não está aqui à toa hoje. Pastor, já vim na quarta-feira. Não, mas eu sei. Mas hoje você não está aqui à toa. Você poderia ter ficado em casa. Você poderia não ter vindo, era direito seu, mas você veio por quê? Porque essa palavra está indo de encontro na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deus quer a nossa disponibilidade hoje. A nossa disponibilidade. Aviva o dom que eu coloquei em suas mãos. Tem gente que já nasceu com isso. Jeremias 1,4. Desde o ventre da tua mãe, você sabe. Você já bateu em portão de revelação em tudo quanto é lugar. As pessoas faltam passar na tua cara aquilo que você é. Quantos toques nas costas você já recebeu? Alguém dizer assim, Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Você sabe que você é carimbado para isso. Você sabe que você nasceu para isso. Você nem consegue. Se você vai em lugares obscuros, você fica sem graça, sem jeito. Eu não gosto disso. É como se você tivesse tentado voltar à bebida e não consegue mais, aquele cheiro te incomoda. Aquelas coisas não fazem mais parte da sua vida. Por quê? Porque Deus colocou um novo cântico nos seus lábios. Deus te colocou com nojo do mundo. Você pode até tentar ser pervertido sexualmente, se relacionar com outras pessoas, mas você sente nojo. Por quê? Porque isso já não faz parte mais do teu DNA. Você se suja, mas hoje Deus te limpa nessa mesa. Timóteo, honre as mãos que eu pus sobre você. Talvez você fale assim, eu tenho dúvida do meu chamado. Para mim, foi coisa da cabeça do meu líder. Foi não. Timóteo talvez deve estar pensando isso. Eu acho que Paulo foi exagerado em me chamar. Foi não. Deus usa pessoas para sinalizar quem Ele quer usar na terra. Está comigo aí ou não está?
Você não foi alguém cujo qual Deus não tinha opção. Deus escolheu a dedo você. No meio de uma multidão Ele escolheu você. No meio de uma família Ele escolheu você. No meio de uma sociedade Ele escolheu você. No meio de uma comunidade Ele escolheu você. No meio de uma rua com muitas pessoas, centenas de pessoas, Ele escolheu você e diz: esse aí é meu vaso escolhido. Reaja aí do tamanho da sua fé. Agora nós pegamos dois paralelos. Pergunta, qual? A gente pensa que a gente vai envelhecendo, né? E as guerras vão passando. Olha, Paulo está no fim da sua vida, tanto de idade bem avançada já, e também fim da sua carreira ministerial. Continua com as mesmas lutas que ele teve no começo. Então não é o tempo, o tempo na verdade, ele não vai tirando luta. O tempo na verdade vai nos aperfeiçoando para que a gente não desista nas lutas que aparecerão na nossa vida. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque o tempo fez Paulo entender o propósito de Deus. Se Paulo fosse menino e fala: ai, que luta é essa? Vou desviar, vou aceitar. Como Timóteo traz um espelho para a gente. Mas não, Paulo foi ficando mais cascudo. Paulo foi ficando mais entregue. Paulo agora está aceitando a vontade de Deus. Ele diz: essa é a vontade de Deus, estou aqui para cumprir. Porque eu viver para mim é Cristo, mas o morrer também é lucro. Então gastar uma vida com Deus não te exima de você se abster de luta. Na verdade você vai ter as lutas, como o exemplo de Paulo. Mas, peraí, e não se torna mais fácil também quando Jesus vai voltar. No tempo de Paulo pela idade, no tempo agora que nós estamos vivendo, da volta de Jesus. Então se é por idade ou se é pela volta de Jesus, nós iremos ter luta em qualquer momento. Quer ver uma coisa? 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, que é a próxima também pregação, se não me engano, no próximo domingo. Olha o que diz aqui, ó. Aí, capítulo 3, verso 1, ó. Olha o que vai acontecer para a gente. Lembrando que Paulo e Timóteo tiveram uma dificuldade, 3:1. Muito obrigado. Saiba que nos últimos dias, quem aqui, irmã Marta, acredita que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra? Olha o que o texto apresenta para a gente, que nos últimos dias serão o quê? Tempos o quê? Mas qual foi a dificuldade de Paulo e Timóteo? A mesma. Porque na verdade não é Nero, é a potestade que atua. Vou falar algo para você. Satanás, ele precisa atuar em cada geração. De que forma? Por exemplo, quando Jesus levar a igreja da terra, que será eu e você, vou falar para o irmão que está do seu lado não perder o arrebatamento. Quando Jesus levar a gente dessa terra, o anticristo precisa estar pronto. Quem sabe se Nero não era o anticristo daquele tempo? Quem sabe que em 1941, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler não era o anticristo daquele tempo? Quem sabe se não é o Papa? Quem sabe se o anticristo não está do teu lado? O anticristo, ele não se trata de uma pessoa, de um espírito provido de muito poder. Alguém que vai comandar o mundo inteiro. Então preste atenção. O anticristo sempre existiu, a dificuldade sempre existiu para Timóteo, para Paulo e para nós agora a mesma coisa. Na verdade, o pior gigante que a gente está enfrentando não é o que está vindo de fora, é o que a gente não pode aceitar que seja colocado dentro da gente, os ideais. Hoje eu tive uma experiência muito ruim. É notório ver a pessoa entrando em faculdade e começando a questionar a Bíblia, começando a puxar pela linha do marxismo, uma linha tendenciosa, feminista, esquerdista. Não sei se você é de esquerda, eu já falei que aqui não tem direita nem esquerda. Aqui nós temos princípios que são inegociáveis. Aí começa a abrir uma lacuna, não porque o professor falou. Vai lá ver o Instagram do teu professor. Vai lá ver as vãs filosofias diabólicas do teu professor. As faculdades, não sei se a gente empurra nossos filhos para a faculdade, eles falam: estuda em casa. Sei que a gente faz mais, está tudo tendenciado aí. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai mais comer maionese, porque a Helmans é do diabo. Coca-Cola é do diabo. Se a Coca-Cola é do diabo, o café é do diabo, manda lá para casa. Porque rapidinho eu oro e fico aqui em casa. É ou não é? Tudo hoje é do diabo. Na verdade, eu acho que a gente está culpando o demônio está falando assim: nem era eu, era eles. Eu acho que a igreja que está sem força, sabia?
A igreja está sem força. Antigamente falava de cova dos leões, as pessoas iam com o neném no colo. Hoje fala de chuva, as pessoas ficam em casa. Fala de falta de recurso financeiro, a igreja agora, não, porque está muito longe da minha casa, as pessoas ficam em casa. Então quem eram mais crentes? Eles ou somos nós? Por isso que Paulo diz para Timóteo: aviva o dom que foi colocado em você com imposição de mãos. Irmãos, eu preciso sentir saudade das primeiras obras. Eu preciso sentir saudade dos primeiros contatos com o Espírito Santo. Porque eles, ainda que eu era muito menino, mas eles eram muito verdadeiros. E parece que a gente vai ficando ambientado em igreja, a gente vai ficando esperto demais. Sabe, irmãos, quando é oferecido para a gente aquilo que a gente não precisa conhecer, a gente acaba comendo fruto. Porque essa foi a estratégia da serpente. Olha, tem esse novo conhecimento, eu não preciso além do que já foi me ensinado. E o que mais está aí na internet, no YouTube, é pessoas descontentes com a mensagem de hoje, vai amanhã no YouTube procurar uma palavra de vitória. Irmãos, tanta gente procurando livros que vai cair em heresia e não lê a Bíblia Sagrada. Tanta gente trocando o The Chosen por Bíblia. Não, já viu o The Chosen? Ali tem muitas cenas ilustrativas que o autor coloca para você entender, criar cena, chamado figuras. Você precisa ler a Bíblia. Não é porque você vai no cinema cristão que você tem que deixar o teu devocional de ser feito. Então eu acho que antes de você procurar coisa a ler, você tem que ter a sua identidade interna. Porque se você não tiver um pensamento interno, algo dentro de você, firmado dentro, o que está de fora pode mudar a sua opinião a qualquer momento. Timóteo, quero lembrá-lo das minhas mãos que foi colocada sobre você. 67, na era de Cristo, Nero mandando queimar as pessoas, jogar na cova dos leões, cortar ao meio, fazer atos cruéis. O que Timóteo está fazendo? Não quero morrer agora não, vou me esconder. A Bíblia diz, quem quer ganhar a sua vida vai perder, quem perder vai achar. Por muitas vezes a gente acha assim, não quero me expor, e a gente morre tropeçado lá no banheiro, escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu. Quando você vai, Deus é que cuida da sua vida. Quando Deus manda você ir, Ele é responsável, quem chama garante. Nós precisamos andar na sincronismo, na segurança de Deus. Está comigo aí não? Diga um amém, por favor. Então quer dizer que ficar mais velho não nos exime das lutas, como Paulo. E também estar mais novo ou mais jovem também não torna as nossas lutas mais fáceis, uma vez que a igreja está para ser arrebatada. Eu vou, quem vai? E aí, quando nós dizemos aqui que a primeira carta ele exclui sobre os hereges dentro da igreja, a segunda é sobre o nosso querido imperador Nero, que está de fora combatendo a igreja dentro, a gente vê aqui hoje, é fácil a aplicação desse texto. Hoje nós temos lutas internas, na carta de número 1. Temos birra de irmão que é incompatível com a gente, que trabalha no mesmo ministério que a gente, que senta do lado da gente da igreja, que fica de olho no que a gente tem, que tem inveja da gente. Tem essas coisas na igreja? Tem. Paulo mandou Timóteo combater. Mas a gente também tem as guerras externas agora. Os neros estão aí. Então, irmãos, seja maduro você, independente do que tem aqui dentro, do que tem lá fora. Quem tem que amadurecer são os Timóteo. Os Timóteo que não pode desistir. Haverá luta aqui? Haverá. O cara fala assim, pô pastor, estou com birra com uma pessoa. Aí eu falo, você é crente? Sou. Você joga bola com quem? Com crente. Você vai para a célula de quê? De crente. Quando você está no trabalho, você procura ímpio ou crente? Crente. Então o ciclo dele, 24 horas, ele dando com crente. Na hora de brigar, ele vai brigar com quem? Ah, porque os crentes são chatos. Cara, só vive com crente, cara. Você entendeu que o teu estilo de vida agora mudou? Hã? Quando você... Aleluia! Quando você olha para esse irmão esquisito, bota um espelho na sua frente, porque você deve ser bem pior do que ele. Bem pior do que ele. É só a gente olhar para a gente e falar, cara, esse cara é arrogante, mas eu devo ser... a Bíblia manda a gente sentir, né, inferior ao próximo. Então quando você vê alguém esquisito, você fala, gente, isso é só uma unha, eu sou o dedo inteiro, né? Quando você vê alguém chato, imagina que também você é chato para alguém. É só você pensar que tem alguém te apurrinhando e você também apurrinha alguém. Tem alguém te dando trabalho e você também dá trabalho para alguém. Está comigo aí, irmãos? Afinal de contas, uma fruta não cai muito longe do pé. Deus dá pessoas mais próximas do que se parece você. Pastor, é sério? Na minha célula só tem gente ruim. Deus está falando.
Deus está falando. Deus dá pessoas parecidas com a gente, sim ou não? A gente que não se enxerga. Vamos lá. Pois Deus não nos deu, terminando, a metade. Aleluia. Deus não, repete comigo, não. Mais uma vez, por favor, não. Deus não nos deu um espírito que produz o quê? Temor e covardia. Repete comigo, temor e covardia. Olha, Paulo precisava falar assim com Timóteo, precisava. Porque Timóteo está cheio de temor, que é a palavra traduzida medo e covarde. Ou seja, foi tão excluído para esse momento, e agora não vai fazer nada, vai fingir que não é com ele. Então Deus não deu para Timóteo um espírito que produz medo e covardia, vírgula, mas sim o que nos dá poder, amor e autocontrole. Irmãos, tudo isso que reflete as nossas ações é o que está na nossa mente. Sabemos muito bem, 1 São João 4,8, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Por que Pedro afundou? Medo. Então é possível ter medo mesmo caminhando com Jesus? É possível? É sim, irmãos. Luta é luta e a gente só sente na pele quando o frio vem na espinha. Agora ele diz aqui, Deus não deu para Timóteo um espírito que produz medo e covardia. Então o que Timóteo está sentindo? Medo e está se acovardando. Mas Paulo vai citar para Timóteo assim, mas o que impus sobre você é o espírito de poder, amor e autocontrole. Repete comigo, poder, amor e... Mais uma vez, poder, amor e... Bota aí o poder, por favor. O que é poder? Anota, irmão. Anota na testa do seu companheiro do lado aí. Bota a marca na besta. Poder, ousadia, convicção do evangelho. O que Paulo está precisando? Desculpa, o que Timóteo está precisando? Qual a ferramenta que Paulo está nutrindo? Atenção aqui, irmãos. Qual a ferramenta que Timóteo está precisando? Eu quero também que você pense nas suas aplicações. Mas Timóteo foi chamado para ser o quê? Diga, pastor de uma igreja. Então ele está com medo de pregar. Aí Paulo cria para ele assim, está sobre você um espírito de poder. E esse espírito de poder te faz você ser ousado e convicto no evangelho. Eu não sei qual a sua profissão, mas existe duas diferenças em quem vence e quem desiste. Quem desistiu é porque desistiu de persistir. Quem venceu é porque insistiu na persistência. A diferença entre quem finaliza e quem desiste só foi uma. Um desistiu enquanto o outro parou. Aí Paulo diz, Timóteo, Deus colocou sobre você ousadia. Irmãos, eu não sei qual é a sua função. Eu não sei qual é a sua profissão, quais são os seus sonhos. Mas para ele se realizar no âmbito profissional, para você se tornar uma pessoa realizada, você precisa dessa ferramenta. Deus enrijeceu a gente com o espírito de poder, que ele traz para a gente ousadia. Pergunta para mim, o que é ousadia? O que é ousadia? Fazer o que muitas pessoas estão pensando. Porque tem gente pensando e tem gente ousada fazendo. Sabe aquele que pensa a vida inteira? Não, no meio do ano eu vou fazer. Tem gente que já começou janeiro fazendo. Aquele que procrastina, sempre coloca para amanhã, para amanhã, para amanhã. E tem gente fazendo hoje. Está comigo aí não? Jesus falou assim, vem, um monte de pessoa no barco. Quem foi? Ousado, Pedro. Então qual a diferença de estar no mesmo barco? Eu estou no mesmo barco, pastor, estou na mesma igreja, estou na mesma cela, estou na mesma família. A diferença é quem vai descer do barco, como a ordem do médico. Quando o nosso mestre manda fazer, a gente precisa fazer. Então vem. E todo mundo falou, repete. Enquanto todo mundo ficou mandando repetir, Pedro já estava indo. Tem gente com a mesma profissão que você na tua frente. Por quê? Porque ele não tem medo. Você tem medo, você faz cálculo. Você faz cálculo. Você toda hora é o matemático da parada. Não, eu sou muito racional. Pessoas racional vivem de salário mínimo a vida inteira. Eu não estou mandando você ser desequilibrado. Mas tem uma hora, irmão, que você não nasceu nada. O Jó, ele disse assim, nasci nu, vou voltar nu. Então tem uma vida para arriscar. O que Jó faz? Vou arriscar. O não a gente já tem. Governo ruim a gente já tem. Mas tem um Deus lá em cima que vai apontar a nossa direção. Às vezes a gente está no mesmo oceano, no mesmo barco, só estamos na direção errada.
precisa sair do barco. É só mudar de direção, tão simples. Pedro, joga para o outro lado. No mesmo barco, no mesmo mar. Só mudar a direção. O problema é que a gente está indo onde todo mundo quer. Tem gente assim, ó, o irmão abriu a barbearia, aí vem uma avalanche a barbearia. O irmão agora está trabalhando com isso, aí vem todo mundo com o mesmo ramo. É um monte de gente sem identidade, andando no vento dos outros. Fala para o irmão do seu lado, você não foi chamado para cheirar o peido do outro. Uau. Tem gente peidando e gente atrás. Olha para esse irmão e fala, cheirador de peido. O cara não consegue startar algo diferente. Fica copiando todo mundo. Vive de moda. Você precisa entender que você tem uma identidade. Tem algo que você sabe fazer, que no momento que você vai começar a fazer, não vai te dar valor, não vai te dar dinheiro, retorno. Mas é o teu dom. E o dinheiro vai vir pelo amor que você sabe fazer essas coisas. Porque tem gente correndo atrás do dinheiro, dando soco no vento. Porque o fulano está prosperando, mas é o dom dele, não é o teu. E a Bíblia manda colocar o coração, a mão onde o coração está. E se tem uma coisa que a gente precisa entender, é o que eu sei fazer de melhor. Aí está o meu tesouro. Porque tem muitas boleiras, mas ninguém bate um bolo igual a mim. Tem muita gente fazendo, mas não é para mim fazer. Então eu preciso startar. Por quê? Porque eu preciso seguir a minha nuvem, não a nuvem que alguém está aqui guiando ou caminhando. Está entendendo que Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui diferente? Aí fica na igreja, o fulano abriu uma loja disso, aí todo mundo quer abrir a mesma coisa. Todo mundo fala, Deus, o Senhor não olha para mim. Você quer copiar os outros, não a mim? Você perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Eu te garanto que Ele não vai ficar de boca fechada para dizer o que Ele preparou para você. É só você ver a sua habilidade. O sinal que eu dou hoje é a sua habilidade. É nela que você deve investir. É nela. Porque quando Deus quer construir algo extraordinário, quando Deus quis construir o templo no Antigo Testamento, Ele manda assim, Moisés, separa pessoas habilidosas com madeira, com tecido. Então quando Deus quer fazer algo grande, Ele pega os habilidosos que nasceram com o dom daquilo que ninguém faz. Cursinho pode até ensinar, mas ninguém tem o feeling que tem a tua mão. A tua mão foi abençoada para isso. Existiam as parteiras lá em Puã, lá quando o faraó mandou matar as crianças, existem parteiras que a mão já matava. Mas existem parteiras que ao colocar a mão na criança dá vida. Irmão, tem algo especial. Tem algo especial. Você foi batizado com algo especial. Você precisa investir nisso. Algo especial que Deus criou desde quando você estava no ventre da sua mãe. Deus designou você para fazer essas coisas. Agora, como é que você vai descobrir isso? É o que você talvez não quer fazer, mas o que você precisa fazer. E a maioria das coisas que a gente não quer fazer, por quê? Porque aparentemente vai demorar muito o resultado. Pois é, a pressa sempre foi inimiga do propósito. O cara que nasceu grande demais caiu, e o que foi criado pequeno foi perfeito em tudo. Você não nasceu num berço de ouro. Papai e mamãe não deixou para você um nome escrito com muitos bens, não. Você está criando. E demora isso. Esse processo demora. Mas a boa notícia para você, pergunta para mim qual é? Vai dar certo. Não, vou repetir mais uma vez para essa galera que estava no segundo tempo aí. Fala para esse irmão do seu lado, vai dar certo. Segura no ombro dele e fala assim, todos, fala para ele, todos os que estão bem hoje, que estão concretizados, nutridos, alinhados, os que venceram, um dia faliram. Sabia disso? Se você pegar a história das pessoas que venceram na vida, tiveram falência no meio do propósito. Não pode ser fácil assim, irmãos. Porque senão quando você sentar para dar aula, as pessoas vão pensar que é um toque de mágica. Você tem que contar as duas vertentes. Hoje eu estou assim, mas não era assim. Hoje Deus fez isso, mas no início não foi assim. Então dá um abraço nesse querido do seu lado e fala, a história que para você é ruim hoje,
é um livro que as pessoas vão ler amanhã. Ah, se você pode, aí reage no seu lugar aí, meu irmão. Ah, se eu fosse você, levantava a sua mão e fala: Deus, eu recebo esse poder e essa convicção. Dá um glória a Deus no seu lugar aí. Aleluia. Lembrando que essas palavras foram colocadas sobre Timóteo, a saber, dentro daquilo que ele precisava ativar e viver. No caso de Timóteo aqui, era o pedestal, era o púlpito, era o pastoreio, tá legal? Então, Paulo escreve para ele dizendo, ó, você tem poder. A outra questão que ele diz é amor. Olha aí, amor. Irmão, quando eu abandono o ministério, eu estou deixando de amar aquilo que Deus ama. E o amor é o cuidado e preocupação de forma afetuosa a quem nós servimos. Quando deixa de amar, a pessoa, você deixou de amar a sua casa, poxa, não é idolatrar a sua casa, mas amar, a sua casa vai desvalorizar, vai passar 3, 4, 5 anos sem pintar, os rebocos vão começar a cair. Então nós precisamos ser batizados com isso, com amor. O amor que nós começamos é o amor que nós iremos manter. Essa é a constância que Deus quer da gente. Essa constância, está entendendo? Você que veio de longe, a igreja não aumentou o quilômetro dela, continua no mesmo lugar. De repente você está aqui com um argumento dizendo, ah não, está muito longe para mim. Era assim quando você tinha amor, paixão por estar nesse lugar. E continua da mesma forma. Está entendendo? Continua da mesma forma. Então a gente precisa de uma renovação de amor. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. E agora a coisa muito importante também é o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, autocontrole. Repete comigo, por favor, uma vez. Manter a calma. Ah, irmão, como é difícil. Quem dera, Ricardo, se fosse fácil assim. A pessoa manter a calma no momento desesperador. É o que Paulo manda para Timóteo. Agora, aplicando aqui, lembra do que eu falei? O que está acontecendo é uma grande perseguição. Eu não sei se você já viu uma postagem no Instagram, que um cara ele pega uma berola de areia assim, e a onda vem, e ele faz uma filmagem daquela onda desabando. E primeiro parece que é um murão grandão desabando, né? E aí ele faz aquela filmagem daquela areiazinha de nada, onde bate uma onda assim, a onda está quase desistindo. Às vezes a gente está potencializando aquilo que já está no fim. Às vezes a gente acha que a nossa luta é maior do que o nosso vizinho. Não, ninguém sabe a dor que eu estou passando. Irmão, para com isso. Para de potencializar. A tua boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Você é aquilo que você profetiza. Então pode dizer para essa tempestade, tchau, já deu. Ah, não. Você pode dar um tchau aí para esse tempo de crise, irmão. Essa porta fechada. Tá dando tchau para quê? Eu, hein? Eu sou tua tempestade? Não. Dá tchau para essa crise aí, irmão. Esse tempo ruim, esse tempo que não tem resposta, esse tempo que as portas não se abrem, irmão. Dá tchau aí para esse tempo que você não ouve a voz de Deus. Pode dar tchau, irmão. Chegado o tempo para você, lembra? Deus vai restaurar a sua sorte. Bem-vindo ao primeiro dos melhores dias da sua vida, onde nós iremos nos regozijar com dupla honra. Quem recebe aí, expressa uma reação no seu lugar, em o nome de Jesus. Repete comigo, autocontrole. Manter a calma. Irmãos, isso aqui eu vou dividir com vocês, tá? Coisa minha. Deus tem mandado eu não agir de forma precipitada em nada mais. Eu aprendi uma coisa incrível. Pergunta para mim o quê? Se eu parar de jogar lenha, o fogo se apaga. Já viu quando você está doente com um problema, você começa a falar sobre ele, parece que ele vai aumentando, a dor vai aumentando. Às vezes tem que dar uma de louco, irmão. Ele está ali, mas você ignorar ele. É confundir o inimigo, tudo está ruim, você se arrumar, botar a melhor roupa na segunda-feira. Botar roupa para sair, para fazer o quê? Vou ficar em casa, cheiroso, bonito, mas vou ficar em casa, confundir o inimigo. Você está sem apetite, está doente, tira a onda, arruma e fala, vou no melhor restaurante, porque Deus no meio do caminho vai me dar apetite de volta. Nós precisamos confundir o inimigo, porque o inimigo tem as ferramentas dele, nós precisamos usar a ferramenta de Deus. Autocontrole, não se desestabilizar no meio das crises, que acho que dentre eles é a coisa mais difícil. A gente costuma debater muitos assuntos, né? Um fala e tu replica, aumenta a voz, tal, não sei o quê.
e você tem vontade de bater, e Jesus falou assim: se te deram uma face, dá outra também. Se te chamaram para caminhar 1 milha, caminhe 2. O que que Deus está pedindo para a gente? Autocontrole. Aprenda uma coisa: não jogue lenha, que o fogo vai se apagar. Estão falando de você? Falam de todo mundo. Joga lenha não. Uma vez que você replica, responde, eu tenho aprendido, tá? A outra pessoa fala: estou atingindo o alvo. Mas irmão, está falando, até dá uma olhadinha, fala: deixa. Mas tem autocontrole, não replica, ignora, dá até uma curtidinha. Estou aqui, tá? Deus te abençoe, viu? Está entendendo? Autocontrole é o que nós precisamos ter. Iremos não ter desperdício no meio da nossa caminhada. Irmão, isso não é fácil, porque é ter calma em qualquer situação, seja ela grave, seja ela leve. Mas precisamos ter um autocontrole. O que é autocontrole? Domínio sobre a tal situação. Está comigo aí, não? Quem precisa desse fruto aí, irmão? Eu diria que isso é até um fruto do Espírito Santo. Autocontrole. Dá vontade de enganar? Não faz. Dá vontade de matar? Não mata. Dá vontade de dar um pé na bunda? Não dá. Dá no saco. Pastor, você fala essas coisas, você fala muito pior do que eu. Pelo menos eu sou autêntico falando no púlpito. Você fala em casa, você xinga palavrão, fala um monte de coisa. Mira assim, lá nas bolinhas. Pega mais inchada. Acaba de inchar, fala agora. Dá não, irmão. Vale a pena não. Autocontrole. Não dá vontade de chegar num trabalho e rodar baiana? Dá? Pomba gira. Comigo o buraco é mais embaixo. Mudou de lugar o buraco? Você está doente? Porque o de todo mundo é no mesmo lugar, o teu é mais embaixo. É na ponta do pé. Não dá para entender. Irmãos, autocontrole, parece até brincadeira, mas é uma verdade. Espero que a gente esteja aprendendo brincando, para ficar mais leve, porque é pesado ouvir essas coisas. Autocontrole. Quem é casado? Autocontrole. Quem tem filhos? Autocontrole. Quem é líder de célula? Autocontrole. Tem que ter autocontrole. E é a fonte de vida para a gente. Repete comigo 10 vezes: autocontrole. Agora para, estou no 6 aí? Estou no 9? Espera o 9. Você que é ansioso. A palavra auto vem da origem automático. Então isso precisa ser de uma forma automática sobre nossa vida, não forçada. Então diga: a partir de hoje, estou ativando o botão do automático. Repete no 10. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, hein? Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor de Deus. Só não te desespere. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo,
haja esperança. Em você morrer. Você precisa crer. E vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Levante as mãos. Só não te desespere, pelo amor de Deus. olha para a pessoa linda do seu lado e fala: você foi presenteado e está do meu lado aqui. Pega nos dois ombros dela e balança ela. Vai, pai do Jorge, diga assim: sem desespero, pelo amor de Deus. O que não te mata te fortalece. Dá uma reação no seu lugar aí, pelo amor de Deus. Vamos terminar aqui. Veja bem, veja o que diz no verso 14, por favor. Verso 14: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. O que Deus quer da gente, irmãos? Nós temos um baú de informação. Paulo diz para Timóteo: guarde aquilo que lhe foi confiado. Nós temos tesouros dentro de nós. Paulo vai dizer que temos um tesouro dentro do vaso de barro, que é o poder de Deus. A sua mente é falho, mas olha que coisa incrível. Estava com um médico esses dias, meio cientista. Ele disse que a nossa mente tem capacidade de 300 iPhones, 256 GB. Aí eu falo: cara, eu conheço cada gente que tem titica de galinha na cabeça. Esses iPhones estão desligados, né? O cara me disse que a nossa mente, ela tem 3.000 iPhone de 256 de memória. Olha para o seu lado e fala: nunca vi isso em você. Você fala uma coisa, fala: o que eu falei mesmo? Sabe qual é o resultado que eu entrei na conclusão? Tem gente com a cabeça no mundo da lua. Tem gente com a cabeça no mundo da lua, está pensando em nada. Acorda. Paulo diz para Timóteo: você tem um tesouro, verso 15. Como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Olha como é que Paulo termina a sua carta: sem destilhar por aqueles que não quiseram. Sabe, irmãos, aquele chegou e falou: pastor, meu tempo aqui acabou, estou indo embora. Tá bom, querido, Deus te abençoe. Gente, Jesus tem poder, viu? Roda aí, minha irmã, em nome de Jesus. Irmãos, é tempo de a gente não se perder, porque pessoas vêm, pessoas vão. Se o cara falou que o tempo dele chegou, vai em paz, irmãos. Deus vai continuar a obra através da sua vida. Tem gente que pessoas vão e a alma vai junto com ela. O tempo dele acabou, mas o teu não. O teu não. O tempo dela acabou, mas o teu não, Timóteo. Então olha, o Figelo e o Hermógenes abandonaram Paulo no momento que ele mais precisava. Agora presta atenção, para a gente fechar. Se o nome de Figelo e de Hermógenes está escrito aqui, porque eles foram cooperador de Paulo em muitas missões. Mas abandonaram Paulo no tempo da crise, quanto mais ele esperava. O que a gente aprende como Paulo? Trabalhar de forma incondicional, fazer para todos, mas não esperar nada de ninguém. O que vier é lucro para você. A gente dá a mão para todo mundo, mas ninguém dá a mão para a gente. A gente abençoa todo mundo, mas ninguém abençoa a gente. A gente ora por todo mundo, mas nem todo mundo ora pela gente. A gente faz por muitas pessoas, mas nem todo mundo fala. Meu irmão, se isso não for uma convicção sua, você vai se paralisar. Nunca faça nada querendo nada em troca. Faça porque é um dom seu. Aí você não vai se frustrar com ninguém, porque esses camaradas aqui abandonaram Paulo. Porém, todavia, uns vão, mas nós não somos daqueles que retrocedem. É verdade ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ainda bem que você está aqui. Não, dá um beijo na testa dela se você tem intimidade. Se tem intimidade, dá um beijo. Fala: graças a Deus você está aqui. Verso 16: que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família,
Onesíforo, sua família, pois muitas vezes me animou com suas visitas e nunca envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, me procurou de forma diligente até me encontrar. Que o Senhor mostre misericórdia no dia da sua volta, e você sabe muito bem o quanto Ele me ajudou em Éfeso. Irmãos, não coloque o coração quem te deu as costas, siga a sua vida. O que eu vejo mais resultado hoje é pessoas saindo da sua vida e você sendo paralisada. Eu tive a experiência esses dias de um luto. Eu tive que ser bem agressivo nessa palavra. Desculpa se está aqui ou não, mas eu precisei dizer assim, a quem você está chorando, está enlutado aí, está assim, eu peguei na mão, está andando com Jesus na cidade santa. Essa pessoa não morreu, porque Jesus falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Sabe quem morreu na verdade? Você. Quem está morta num sentimento irreversível é você. Irmãos, é necessário virar a página. É necessário olhar para frente. Não se prender por aqueles que nos abandonaram, por aqueles que nos deixaram. Eles não merecem a nossa atenção, foi o tempo deles. Eu acho que pessoas na nossa vida são igual a andaime. Pergunta assim, me explica esse negócio. Cara, eu preciso pintar aquilo lá em cima, mas eu não consigo, não tenho altura. Mas vem essa pessoa, ela monta esse andaime, pinta lá em cima, e ela desmonta o andaime e vai para outro lugar. Eu preciso também compreender que ela era especial para pintar aquele lugar onde eu não conseguia. Ela deu o tempo de contribuição dela, e eu preciso virar a página e olhar para aqueles que estão ao meu lugar, ao meu redor. Está comigo aí não? Você precisa valorizar aqueles que estão ao seu redor. Olha para essa pessoa e fala, assim como Paulo abençoou a vida, bota o nome dele aí que é difícil demais, é o nome do seu próprio filho aí agora, o próximo filho vai chamar, versículo anterior, 17, qual é o nome dele? Ai gente, cadê ele? Obrigado, o quê? Onesíforo, errou também. Onesíforo, a pessoa no colégio, Onesíforo. Tu acha que o filho vai levantar a mão? Hã? Na escola lá, Carlos Alexandre Feijão, amém, professora. Onesíforo. Paulo faz uma saudação e abençoa aqueles que não abandonaram, aqueles que ficaram. Eu quero dizer para você que vai ter uma dupla honra pela tua insistência e permanência. Você tinha todos os motivos para desistir, não da igreja, irmão, não estou aqui papagaiada para a igreja não, mas desistir da fé. Mas porque você não desistiu, porque você não retrocedeu, há uma dupla honra se estabelecendo sobre a sua vida, desde agora para sempre. Quem recebe essa palavra aí, irmão? Quem recebe essa palavra aí, irmão? Fica de pé louvando ao Senhor no seu lugar. Oh, aleluia. Eu não vou pedir para vir no altar não, mas também queria que você não fosse no banheiro agora. Amém, José? Queria que você levantasse a mão aos céus e dizendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o dom que o Senhor colocou em mim, hoje eu quero legitimar. Quem quer aperfeiçoar o seu dom? No tempo da canção, vir no altar orar sobre o seu dom, orar sobre um propósito, orar sobre uma chamada, sobre uma empresa, sobre um propósito seu pessoal. Quem quer? O tempo da canção é para quem quiser, involuntário, ok? Ou melhor, livre aí. Põe diante do Senhor, vai. Uma palavra para você. Não desanime.